Fala, Medcaster! Tudo bem com você? Ansiedade, preocupação excessiva, medo do futuro e coração acelerado só de pensar em coisas que ainda podem vir a acontecer. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, nós convidamos uma pessoa muito querida para nós, que é nosso amigo mesmo aqui das meninas do Fala, e também nosso professor. Então ainda rola uns puxãozinhos de orelha da parte dele. Pedro Barreto, ele que é enfermeiro pela UFG, pós-graduado pela USP e atualmente ele é professor universitário e também em pós-graduações. Pedro, muito obrigada por você ter vindo aqui, por aceitar nosso convite. Obrigado, Carol. Obrigado, meninas, pelo convite, né? Eu acho extremamente importante estar aqui falando de um assunto que, até no nosso meio, na saúde, né, no meio acadêmico, ele é tabu. Imagina para as pessoas que convivem com isso e muitas vezes não sabem que o problema, às vezes, não é com ela, né? Que é uma alteração do cérebro dela. Então, é preciso divulgar essas questões relacionadas à ansiedade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Com certeza, a gente fica muito feliz mesmo de ter alguém tão competente, né, que a gente conhece o Pedro e sabe da competência dele para falar sobre esse assunto tão relevante que, como você falou, é um tabu, né? E para começar as nossas perguntinhas, vamos começar falando sobre a neurobiologia mesmo da ansiedade, porque a gente precisa entender como que isso, como você falou, às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa errada com ela, mas na verdade não é. A gente tem toda uma fisiologia envolvida nisso daí, tem neurotransmissores também envolvidos nisso, e eu gostaria que você falasse de forma breve sobre isso, porque é muito relevante para nós que somos profissionais da saúde, e saibamos muito bem sobre esse assunto, porque com certeza na nossa prática a gente vai pegar muitos casos desses, a tendência é cada vez mais aumentar, não só porque a incidência da doença está aumentando, mas porque hoje em dia as pessoas elas sabem reconhecer mais os sintomas e saber, poxa, eu desconfio, né, que eu estou com ansiedade ou alguma depressão, por exemplo, e vou procurar ajuda porque eu sei que isso tem ajuda e cada vez mais é uma coisa até positiva, né, cada vez mais está se difundindo. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Eu acho que o ponto principal que nós temos que entender, né, nós como profissionais de saúde também, a população de modo geral, é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? Todos nós sentimos ansiedade, né? Vocês, em véspera de prova, por exemplo, têm aquele medo e aquela preocupação, né? Em tirar nota boa, em ir bem. Um pouco antes de entrar aqui eu estava um pouco ansioso, né? Estava com medo, preocupado se ia dar certo, se não ia. Enfim, então esse tipo de ansiedade do cotidiano, do dia a dia, ele é comum, é normal a todos, né? O que acontece é que quando esse medo e essa preocupação, eles são exagerados, né? Eles tornam-se constantes, nós temos uma ansiedade patológica. E aí, vindo com essa questão da ansiedade patológica, nós temos as alterações no sistema nervoso central, chamadas de alterações neurobiológicas. Essas alterações neurobiológicas, né, vão culminar na disfunção da circuitaria neuronal. Então, alguns neurotransmissores vão ficar alterados, né? É impossível nós falarmos de um único neurotransmissor. Existem vários, né? Mas hoje nós falamos muito da serotonina, do neurotransmissor GABA, do glutamato, mas além dele também, envolvido nesse processo de ansiedade, principalmente da ansiedade patológica, né? Nós também podemos citar a dopamina, a noradrenalina e outros neurotransmissores, né? Então não é uma condição isolada, nós somos um organismo integrado, então é impossível falar de um único neurotransmissor, tá? Então, mas nós podemos associar, sim, mais comumente a essa alteração na serotonina, né, e na transmissão GABAérgica também. Bom, Pedro, você já iniciou um pouco falando um pouquinho, iniciando um pouquinho da minha pergunta, mas só para sintetizar, a ansiedade, ela é um sentimento que está relacionado com, por exemplo, a preocupação, o nervosismo, o medo intenso, e apesar de ser um problema comum,
quando ele pode causar um distúrbio quando acaba prejudicando o nosso dia a dia. Então, atrelado a isso, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente consiga diferenciar os tipos de ansiedade e saber que diferenciar também a ansiedade comum, que é aquela inerente a qualquer ser humano, e o distúrbio, né? O transtorno de ansiedade. Então, Pedro, gostaria que você nos explicasse melhor quais são esses tipos de ansiedade, se existe algum padrão para diagnosticar o paciente com ansiedade e como é que seria essa fisiologia dessa patologia, no caso, em nós seres humanos. Perfeita a sua pergunta, Luma. Então, nós temos que entender assim, que o cérebro de cada indivíduo funciona de modo diferente, né? E dentro desse contexto, nós vamos ter também tipos de ansiedade gerado por medos diferentes e preocupações diferentes, né? Então, por exemplo, quando nós classificamos os transtornos de ansiedade, nós podemos falar do transtorno do pânico, né? Que é inclusive onde nós temos crises de medo irracional. Então, nessa situação, é um medo irracional, muitas vezes inexistente, de algo específico. E dentro desse contexto, a pessoa que apresenta, por exemplo, síndrome do pânico, que está em crise, ela apresenta alterações físicas significativas. Então, é possível observar o aumento da frequência cardíaca, ou seja, eles vão apresentar taquicardia, sudorese intensa, né? Observem que eu estou falando, né, de sintomas físicos relacionados à hiperativação do sistema simpático, né? Então eu vou ter ali realmente eventos ou efeitos no sistema cardiovascular, por exemplo. Uma das grandes questões, né, uma questão comum nos prontos de socorro, na assistência às pessoas com ansiedade, é que muitas vezes eles dão entrada no serviço de saúde com queixas cardiovasculares. Então, aquela pressão no peito, ataque cardíaco, aumento da pressão arterial, a sudorese intensa. Então, nós temos que fazer uma anamnese muito adequada, adequada seria a palavra correta mesmo, para identificar, por exemplo, a diferença entre crise de pânico, transtorno do pânico e uma alteração cardiovascular significativa, né? Um IAM, por exemplo. E é muito comum isso acontecer, essa confusão acontecer no nosso cotidiano, tá? Até porque os tratamentos serão diferentes. Sim. Outro tipo de ansiedade, né, é o transtorno de ansiedade social, também chamado de fobia social. É aquele que a pessoa se sente constrangida ou inibida por fazer ações cotidianas do dia a dia. Por exemplo, ela vai comer, alguém está observando ela, ou ela pensa que a pessoa está observando, ela fica muito incomodada. Às vezes ela está caminhando na rua também, fica incomodada pelo próprio fato de estar caminhando e pensar, nossa, alguém está me observando caminhar, será que o caminho é esquisito ou não? Isso vai gerando uma preocupação e um medo gigantesco. Tá? Além disso, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que, como vocês sabem, ele é uma reação incontrolada da pessoa. Então, por exemplo, o encéfalo, né, é hiperativado, a pessoa pensa, se eu não abrir ou se eu não fechar a porta abrir e fechar a porta 2 vezes antes de sair de casa, alguma coisa ruim pode acontecer, né? Então tem características muito específicas de cada transtorno, tá bem? E aí nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, né? Esse transtorno é aquele pensamento excessivo, exaustivo de coisas hipotéticas, ou seja, coisas que poderiam acontecer, tá? Mas você coloca situações mais extremas possíveis. Por exemplo, nossa, se eu tirar a nota ruim na prova, no caso de vocês, a minha vida vai acabar, qual que vai ser as implicações disso, tá? Mesmo você estudando, mesmo você seguindo o que deve ser seguido, você tem esse medo excessivo. Isso atrapalha completamente as suas atividades cotidianas. Então, por exemplo, quem tem rendimento, né? Exatamente. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada não consegue dormir direito,
não consegue se alimentar direito muitas vezes. Então ele tem uma série de complicações que vão interferir nas atividades básicas de vida dele, né? O que gera um extremo problema, né? Você tinha feito uma outra pergunta, além do diagnóstico, dos critérios, né? Então, nós temos que fazer uma anamnese muito bem específica e direcionada, e além disso, nós temos instrumentos de coleta de dados específicos para diagnosticar cada tipo de transtorno de ansiedade. Tá bem? Então, inclusive, tem instrumentos direcionados a diferenciar a ansiedade e a depressão, que muitas vezes podem ser confundidas. Né? Então, pode falar, Pedro. Então, a anamnese detalhada, com perguntas direcionadas, é fundamental. Olha, esse medo que você sente interfere nas suas atividades cotidianas? Em quais situações você apresenta essa ansiedade? Então, você tem que ir direcionando realmente. Essa ansiedade é frequente, né? É diária ou é esporádica? É em situações específicas que acontecem de vez em quando? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para conseguir direcionar o diagnóstico, fechar o diagnóstico. Com certeza, Pedro. Obrigada. Eu queria fazer só mais uma perguntinha para você. Quem é que pode realmente diagnosticar, de fato, a ansiedade? É importante, pertinente para a população? O médico, né? Médico, normalmente, nós encaminhamos para o médico psiquiatra, que é o especialista que lida, né, diretamente com essas condições. Eu vou fazer um adendo à sua pergunta, né? Muitas vezes os nossos familiares, os nossos amigos acabam nos diagnosticando e nos medicando, né, pessoas? Então, é um problema gigantesco. Sim, por exemplo, eu conheço pessoas que tomam alprazolam todas as vezes que eles estão ansiosos, né? Então, assim, tomam o alprazolam, o Rivotril, e eles tomam todas as vezes que estão ansiosos, sem procurar ajuda médica, sem tratamento adequado, e é arriscadíssimo, porque tem efeitos colaterais, né? Falando dessa medicação, por exemplo, nós temos uma tendência a dependência física. Então, se você para de tomar, você vai ter uma crise de abstinência aí, relacionado a essa medicação. Então, nós temos que realmente direcionar essa pessoa para o serviço adequado. Com certeza. Sim, a automedicação é realmente muito perigoso. Inclusive, a gente vai fazer um post no Fala, né, essa semana sobre isso, porque acho que é importante alertar todo mundo. E eu acompanhei um caso no PSF esses dias sobre isso que você está falando, que todos os sintomas levavam a crer que era IC, né? A médica até perguntou, o que você acha que é? Eu falei, acho que é insuficiência. Ela também acha. Só que aí quando ela continuou conversando e a pessoa começou a chorar e tal, aí ela falou, era crise de ansiedade. Sim. Aí pede, né, os exames só para descartar, mas sim, era crise de ansiedade, realmente. Então a gente falou aqui que o medo é uma resposta à situação de perigo, por exemplo, e a ansiedade é caracterizada pela expressão inapropriada do medo. Sim. Por exemplo, quando isso acontece muitas vezes, né, durante o dia. E de modo geral, então, a única coisa que vai diferenciar a ansiedade do medo é que não existe a obrigatoriedade de ter um fator externo para causar a reação, é isso? Exato. Então, a gente sabe por aqui que o medo está relacionado ao corpo amidaloide, que é o principal componente do sistema límbico. Para quem não sabe, o sistema límbico é o sistema que controla nossas emoções e o comportamento emocional. E então, como a neurobiologia vai agir nesse sistema para o tratamento da ansiedade? Perfeito. Primeiro eu vou falar da alteração e depois a gente foca no tratamento, pode ser? Sim. Então vamos lá. Quando nós falamos de ansiedade, existem dois circuitos, né? Dois sistemas neuronais, na verdade, que são os principais, que é o sistema relacionado à preocupação, que envolve as estruturas do córtex pré-frontal, dorsolateral, do estriado e do tálamo. Então, esse circuitaria vai ser relacionada à preocupação. Então, o indivíduo vai ter aquela fobia, aquela preocupação, aquele sofrimento excessivo. Toda vez que eu hiperativo essa circuitaria, eu tenho essa sensação ou esse sentimento. E aí, do outro lado, como você mencionou, Elora, nós temos a amígdala, né? Que todo mundo sabe que é
está associada à sensação de medo. Então, nós chamamos o circuito centrado na amígdala o circuito do medo. A amígdala faz várias interações neuronais, né? É um circuito realmente. Então, quando ela está, por exemplo, hiperativada e a circuitaria neuronal está relacionada, por exemplo, ao córtex órbito-frontal, o indivíduo tem uma sensação de pânico, né? O que nós acabamos de mencionar, bem como de fobia também. Quando eu tenho uma hiperativação da amígdala relacionada, por exemplo, à substância cinzenta periaquidutal, eu tenho freezing, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o freezing é aquela sensação de medo no qual a gente congela. Eu tenho uma situação de freezing que eu nunca vou esquecer. Eu estava atravessando a rua e veio um carro em alta velocidade e eu não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer, eu parei no meio da rua. Fiquei em freezing, né, em choque. E o meu amigo veio e me tirou. Então, provavelmente, nesse momento de freezing, né, a minha amígdala hiperativou e acionou a substância cinzenta periaquidutal. Então, assim, olha o tanto que a amígdala é central quando nós falamos de medo, né? Além disso, por exemplo, a amígdala hiperativada também influencia o hipotálamo. E aí nós temos o aumento de cortisol, que está relacionado ao estresse, né? Ao aumento do estresse, exatamente. Além disso, a amígdala, ela se relaciona com o núcleo parabraquial. Quando nós estamos muito ansiosos, né, com muito medo, a nossa respiração, a nossa frequência respiratória, ela aumenta significativamente. Por quê? A amígdala aumenta a hiperatividade do núcleo parabraquial, tá? E além disso, né, a amígdala também hiperativada, disfuncional, interage com o locus ceruleus, que vai aumentar a liberação de noradrenalina. E aí nós conseguimos observar os efeitos simpáticos aí, por exemplo, na periferia, né? Como, por exemplo, a taquicardia, a sudorese excessiva, o aumento da pressão arterial. Em relação ao tratamento, né, nós tentamos fazer com que essa hiperativação desses circuitos, tanto do medo quanto da preocupação, fiquem normais. Aí nós temos medicamentos de primeira, de segunda escolha, né? Nós temos os antidepressivos, né? E aí dentro dos antidepressivos, medicamentos de primeira escolha para tratar os transtornos de ansiedade, nós temos o escitalopram, por exemplo, que é um inibidor da recaptação de serotonina. Óbvio que nós temos vários outros medicamentos que vão ser prescritos em acordância com o tipo de transtorno de ansiedade que aquele paciente apresenta e até mesmo com os sintomas que ele apresenta, né? Mas de modo geral são os antidepressivos, como os inibidores da recaptação seletivos da recaptação de serotonina, como escitalopram, temos os benzodiazepínicos, que são chamados de sedativos hipnóticos, né, que tem esse efeito ansiolítico de diminuir a ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles vão favorecer a neurotransmissão GABAérgica, né? Como vocês sabem, o receptor GABA, os neurônios GABAérgicos, né, são responsáveis por inibir o nosso sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma hiperativação da minha amígdala, por exemplo, do meu circuito do medo, e eu utilizo um benzodiazepínico, consequentemente isso vai acarretar no efeito ansiolítico. Então, o indivíduo fica mais calmo. Mas óbvio que essas medicações têm implicações significativas, tá? Por exemplo, eu mencionei no começo, os benzodiazepínicos, como o alprazolam, que é o Rivotril, ele causa perda de memória significativa, alterações cognitivas, né? Se você usa por longos períodos e depois tenta fazer o desmame abrupto, a pessoa entra em uma crise de abstinência, tá? Então, nós temos que pensar muito bem antes de realizar a prescrição desses medicamentos para o paciente. Porque, por exemplo, quando você vai prescrever um antidepressivo para a ansiedade, ele não vai fazer efeito terapêutico de imediato, né? Ele vai fazer um efeito terapêutico
a médio prazo, ali depois de algumas semanas. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, diferentemente do ansiolítico. Tomei o benzodiazepínico, tô relax, né? Eu lembro até do Paulo Gustavo, que ele fala, nossa, você tá tranquilo hoje com a dona Hermínia lá, né? E ele fala assim, tô medicada, 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à tarde, 3 gotinhas à noite, né? Ele queria dizer que tomou 3 gotinhas de Rivotril de manhã, de tarde, de noite, por isso que ele estava tão tranquilo, tá? E é o que as pessoas fazem. Posto isso, né, eu falei sobre o tratamento farmacológico, só que nós temos que pensar também nas medidas não farmacológicas, que é importante. Não adianta eu tomar só a medicação e não fazer, por exemplo, terapia. Então, o tratamento farmacológico ele tem que ser associado à terapia. E quando nós falamos de transtorno de ansiedade, o principal tipo de terapia que deve ser realizado é a terapia cognitiva comportamental, que envolve a mudança de comportamento, né? Então, em ordem, nós deveríamos iniciar com a terapia cognitivo-comportamental, né, com métodos não farmacológicos, e depois, se isso não resolver, nós entrarmos com essa terapêutica relacionada à farmacologia. Óbvio que vai chegar um momento que os dois serão combinados, tá? Mas eu só consigo ter efetividade absoluta se eu combinar esses dois tipos de terapia, pelo menos, ok? Então. Bom, antes de voltar com o nosso bate-papo, então, e a Milena fazer uma pergunta para o Pedro, eu tenho um aviso para dar. O Fala conseguiu um novo parceiro, a Medjet, e a partir do dia 25 desse mês até o dia 31 de maio, a gente vai estar disponibilizando um cupom de desconto para toda a linha de produtos MD e Spirit, além disso, os kits de sutura também. No site da Medjet, a gente vai deixar todos os dados na descrição do nosso vídeo e também nas nossas redes sociais. Além disso, semana que vem a gente lança um concurso cultural. Para você que quer concorrer uma case, tá aparecendo aí a case? Dessa aqui, lançamento da MD, tem nessa cor e na cor verde. A gente vai estar disponibilizando um concurso cultural que você vai precisar responder qual episódio você gostaria de ouvir no nosso podcast e por quê. A melhor resposta vai ganhar uma case e alguns outros produtinhos que a gente ainda está discutindo por aí. Bom, professor, vamos lá. Mais uma perguntinha. Com a pandemia, consequentemente, a ansiedade ia aumentar, né? A gente Sim. sabe que não saber o que está acontecendo, não saber o que vai acontecer com a nossa saúde, não saber como a nossa família vai estar. Então, consequentemente, o número de ansiosos aumentou. Mas a gente sabe que existem diversas válvulas de escape para isso. A gente sabe que a atividade física, por exemplo, é uma delas. No caso, válvulas positivas, né? Porque, obviamente, existem válvulas de escape negativas que aumentam, inclusive, a ansiedade com o passar dos anos. Mas falando de uma válvula de escape positiva, as atividades físicas são uma delas, são, inclusive, muito recomendadas tanto durante, antes e depois da pandemia. E eu queria discutir um pouquinho sobre como funciona a fisiologia da atividade física para a ansiedade mais... Perfeito, mas antes eu vou aproveitar a sua fala para fazer uma observação, né, sobre essas válvulas de escape negativas, né. A maior droga ansiolítica que nós conhecemos, né, desde a antiguidade, é o álcool. Com certeza. Então as pessoas ingerem bebida alcoólica para fugir da ansiedade. E realmente isso, durante o consumo de álcool, acontece, porque o álcool também atua lá na transmissão GABAérgica. Mas o problema é o depois, né? Com a sobriedade, depois, a sua ansiedade vai aumentar. Então, é uma válvula de escape negativa, por exemplo, mas que as pessoas usam frequentemente e não têm essa noção, essa consciência de como funciona. E que aumentou, né, durante a pandemia. E que aumentou significativamente durante a pandemia. É importante a sua pergunta, Milena, porque as pessoas falam que ansiedade é excesso de futuro, né? Então é aquele excesso de prever o que vai acontecer. E a gente gosta de controlar tudo o que vai acontecer. Durante a pandemia, nós não controlamos nada, né? Nós tínhamos a sensação de impotência, na verdade, o tempo todo. E isso aumentou significativamente os diagnósticos, né? As crises de ansiedade.
E uma das práticas realmente, né, realizadas para diminuir a ansiedade, né, aquilo que nós chamamos de tratamento não farmacológico, é a atividade física, seja ela qual for, leve, né, ou moderado, ou até mesmo mais intensa. Fisiologicamente falando, o que vai acontecer? Por exemplo, na fala anterior, eu mencionei que quando eu tenho a hiperativação da amígdala, consequentemente eu tenho uma hiperativação do hipotálamo. E aí, o hipotálamo vai aumentar a produção de cortisol. A prática de atividade física reduz a liberação, né, os níveis de cortisol. Então aí vai me ajudar a reduzir a ansiedade. Além disso, nós podemos falar que a própria atividade física aumenta a oxigenação cerebral, que facilita a neurotransmissão, que controla a neurotransmissão, né? Fora o controle hormonal, a estimulação, a atividade física, ela estimula a produção de BNDF, né, que é um fator protetor contra transtornos mentais de modo geral, então contra ansiedade, contra depressão. Então ela regula os níveis endócrinos, controla, né, a liberação desses neurotransmissores de modo positivo e ainda melhora a cognição do indivíduo. Então ela vai atuar não só de modo fisiológico, falando na fisiologia propriamente dita, mas na questão da distração, do controle da ansiedade no comportamento, né? Porque quando você está fazendo uma atividade física, você abstrai de outros problemas, né? E aí é uma atividade social. Então existe esses fatores que são extremamente importantes, né? Às vezes as pessoas acham que não vão que a atividade física não faz diferença. Mas tem estudos, por exemplo, mostrando que pacientes que têm doenças cardiovasculares e sofrem de transtorno de ansiedade, eles apresentam menor complicação quando eles fazem atividade física. Então, os estudos estão aí para mostrar que realmente a atividade física ela pode contribuir positivamente para a diminuição da ansiedade, né? Para o tratamento da ansiedade. Inclusive, tem uma fala da minha médica endocrinologista, que já esteve aqui no podcast, que a atividade física ela tem que parar de ser deixada como um extra na nossa vida. Sim. Ela tem que se tornar uma necessidade. Então, assim, no meu dia a dia, eu tenho que fazer uma atividade física. Eu ando até ali 30 minutinhos, caminho básico, sabe, o básico que a gente tem. A gente tem que parar de levar a atividade física como um extra. Como, se der, eu vou pra academia hoje. Não, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer isso, porque isso vai auxiliar não só na ansiedade, né, que tá em alta no momento, mas também em outros problemas, como você falou. Outras questões, né? Perfeito. E assim, as pessoas elas tendem a associar a atividade física com ir na academia e fazer a musculação ou fazer uma outra atividade intensa, né? Você pode tirar 15 minutos do seu dia para fazer uma caminhada, né? Para fazer um Cooper, uma atividade física leve já reduz os níveis de ansiedade significativamente. Então nós temos que realmente incentivar essa prática de atividade física. E nós temos que, mais que incentivar, praticar, né? Dá um exemplo. É importante falar um pouquinho, dando uma dica para a população, que não necessariamente você precisa caminhar, fazer academia, mas você busca fazer alguma atividade que você goste, para tornar aquele momento mais agradável, prazeroso e não fica assim tão sacrificante de início, entendeu? Esporte, alguma coisa. Perfeito, Luma. Inclusive lembrei de um estudo aqui que fala sobre o controle da ansiedade e a prática de yoga, que é considerada uma atividade física. Não é uma atividade pesada, mas ajuda a controlar a respiração, a equilibrar, né, o nosso metabolismo. Então é uma prática leve que você pode fazer em casa, por exemplo, e que tem benefícios significativos. Com certeza. Sim, tem uns canais de yoga ótimos no YouTube. Sim. E tem uns bem rapidinhos, assim, 8 minutos. Até pra colocar o exercício como foco de energia, né? Direcionar a energia pra outro foco que não seja o que tá te deixando ansioso. Perfeito. A médica que a Milena falou, que é a Julie Panceira, ela já gravou com a gente, ela posta muito sobre exercício físico no Instagram dela. Então, quem quiser seguir...
Pessoal, e antes de encerrar, vou falar uma notícia muito bacana para vocês. As ligas acadêmicas da UniRV de Formosa estão organizando um simpósio que vai ocorrer aqui em Formosa mesmo, presencial. Serão 3 dias, dia 19, 20 e 21 de maio. E as inscrições irão abrir em breve. É só seguir no Instagram, @simpósiofamef, e vocês ficarão por dentro de todas as novidades do nosso simpósio. Não percam. Já vou seguir aqui. Exatamente. Muito bem. Bom, Pedro, nossas perguntas para esse episódio eram essas. Gostaria de saber se você teria alguma dica, alguma coisinha para falar, para acrescentar. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, meninas. Mais uma vez, muito obrigado. A gente que É agradece. um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que Obrigado. possa participar mais vezes, né? Participarei. Eu sou um pouco tímido, gente, vocês sabem, apesar de não parecer. Não, Gente, é difícil trazer ele, Eu- viu? Foi difícil. E olha a que é gente nosso queria amigo muito. mesmo. Eu fui um pouco resistente mesmo. Eu quero parabenizar pela iniciativa de falar sobre esse tema, né? Eu comecei a estudar ansiedade porque é uma coisa que estava interferindo na minha vida. Então eu falo assim, gente, mas por que eu não consigo controlar? Então meu interesse nasceu daí. E apesar de ser um tabu, as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas. Hoje em dia, né, é uma doença, um transtorno com alta prevalência e que muitas vezes as pessoas elas negligenciam com medo dos julgamentos sociais. Então, mesmo você tendo um transtorno de ansiedade, você consegue levar uma vida normal, né? Como um hipertenso consegue, como um diabético consegue. Então, a gente realmente tem que falar e desmistificar dentro do nosso meio, né? No nosso meio universitário, acadêmico e fora dele também, tá? Então, essa é a dica. Se você sente essa ansiedade patológica, gente, procure ajuda, né? Não fique sozinho, não fique com medo, porque isso tem implicações no seu futuro. A sociedade sempre vai te julgar, então, né? Exatamente. Obrigado, meninas. Obrigada mais uma vez, Pedro, e obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Segue a gente nas plataformas digitais, porque assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. E nosso e-mail e Instagram estarão disponíveis para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, obrigada.